Mais um revés do ex-procurador Marcelo Miller, o Estadão obteve um e-mail que mostra que o ex-procurador traçou cenários de possíveis benefícios penais para os irmãos Batista enquanto trabalhava no Ministério Público Federal. A mensagem consta de caixa de mensagens de Miller e é um dos documentos sigilosos da CPMI da JBS. A mensagem foi enviada por ele para sua própria conta no dia 26 de março deste ano. Na época, Miller já havia informado a Rodrigo Janot sobre sua saída do órgão, mas ainda não tinha se desligado oficialmente da PGR. O texto ficou registrado com o assunto minuta, acordo, cláusula, antecipação domiciliar com trabalho. Esse que é o texto que ficou registrado lá. Na mensagem, Miller descreve os tópicos, as possíveis penas e premiações que poderiam ser oferecidas a Wesley, Joesley e Ricardo Salti. O ex-procurador lista, por exemplo, a aplicação de regime domiciliar e prestação de serviços à comunidade como consequência desse acordo. Numa nota, a defesa do Miller afirma que a mensagem traçando cenários era parte da atividade pontual e preparatória do ex-procurador. Ô Andreasa, vai lá você. Alguém alguém acredita ainda em Marcelo Miller? Acho que isso a gente já falou muito sobre essa questão, mas a cada dia vem surgindo novos episódios aí. Vocês sabem da minha opinião. Há muito tempo, há meses também, temos falado sobre isso. Não há a menor dúvida do jogo duplo, do dublê de procurador da República e advogado da JBS do senhor Marcelo Miller. O que é importante saber, e eu também já falei aqui muito sobre isso, é a extensão do conhecimento do Rodrigo Janot e do Eduardo Pelela e do núcleo duro da Procuradoria-Geral da República relativa à Lava Jato sobre a atuação do Marcelo Miller. Toda a cronologia de que já falamos aqui enormemente não deixa muita dúvida de que eles precisariam saber, de que em algum nível havia ciência disso. Eu também não tenho muita dúvida de que isso será esclarecido em pouco tempo. O que é curioso é que agora todo dia nós teremos vazamentos, para eu ser justo, coerente, todo dia uma liberaçãozinha de um e-mail do Marcelo Miller descoberto pela CPMI lá da Câmara e do Senado sobre o JBS, etc. e tal. Da mesma forma que beneficiou os interesses do Joesley Batista e do senhor Marcelo Miller vazar lá atrás o que havia contra o Temer e as pessoas ligadas ao governo, agora nós temos o fenômeno inverso. Os vazamentos descontrolados, seletivos contra eles. Meu caro Patrick Santos, a vida é assim. Vera. O que eu mais gosto, né, na coisa do Marcelo Miller são as defesas dele. São sempre as melhores, né? Bizarras. Aquela lá da gramática. E agora, ele, em sua própria defesa, soltou, não sei se foi uma nota, uma declaração, em que ele diz que ele nunca pagou nem caixinha para a guarda de trânsito, que ele nunca corrompeu ninguém e tal. O que tem uma coisa a ver com a outra, Patrick Santos? A gente não está falando dele corromper, e sim dele ser corrompido, dele ter aceitado aí fazer o papel de agente duplo. É disso que se trata. Ele não precisa ter pago nenhum suborno para a guarda de trânsito para ter agido como advogado, feito advocacia administrativa no mínimo para a JBS enquanto ainda era procurador da República. O teor das mensagens vai fechando o cerco em torno dele. Tem toda a preparação, tem já a discussão da pena, tem a discussão do que eles deviam falar, do que eles deveriam exigir, do que eles deveriam falar nos Estados Unidos. Então tem muitas evidências, não é uma, não são duas, são muitas. Então eu acho que a coisa para ele está se complicando bastante. Madu? Pois é, você vê que o nível de complicação aumenta. O que eu fico preocupado, que me deixa assim, muito preocupado, principalmente os vazamentos vindo dessa CPMI, essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, é que você consiga, digamos assim, tirar a credibilidade das delações premiadas, dos instrumentos da delação premiada, tirar a credibilidade do Ministério Público, ou seja, dentro daquilo que já estava falando no início do programa, né, daquela ideia, quando a gente comentou do escárnio, do deboche, do Zé Dirceu sambando no aniversário lá da mulher dele, e da movimentação, da articulação de setores amplos da política brasileira
que querem botar areia na Operação Lava Jato e seus gêneros. Então, essa para mim é claramente mais uma manobra, né, de desacreditar a instituição da delação premiada, a instituição do Ministério Público e tudo mais. Isso é que me preocupa sobremaneira. É preciso separar o joio do trigo, principalmente sabendo, como foi dito, o André já falou agora muito bem, são vazamentos proporcionados de dentro lá do Congresso, onde está cheio de pessoas interessadas em tirar a credibilidade do Ministério Público, das relações premiadas, dos inquéritos e tudo mais. Isso é que é preocupante. Chamou, André Azar. Amador? Fala. A melhor maneira de separar joio e trigo é esclarecer a participação desses senhores. Individualmente ou em grupo, a participação do senhor, a participação e a extensão da ciência de Rodrigo Janot, de Eduardo Pelela, de Sérgio Bruno, de Marcelo Miller, no que acontecia ali internamente. É preciso esclarecer isso. E aí, é preciso lembrar o seguinte: a senhora Raquel Dodge, nova Procuradora-Geral da República, que já está há bastante tempo lá, não trata desse assunto. Quando deveria ser do seu interesse, uma vez que trata da instituição que ela comanda, esclarecer o que se passou ali. Lembramos que o Rodrigo Janot pediu a prisão do Marcelo Miller, junto com Joesley e Wesley, Francisco Assis. A prisão de todos foi concedida, mas o Marcelo Miller não. O Fachin não aceitou. E ficou por isso mesmo, não se voltou mais a esse assunto, quando, na verdade, desde então, barbaridades muito mais graves têm aparecido a respeito da atividade desse senhor do que havia lá atrás. E nunca mais se falou nada sobre isso. Vou ter que usar aquele verbo, doutora Raquel. Raquel Dodge está já notizando. Esse neologismo é muito bom, Andreasa. Agora, eu ia propor aqui, para a gente estabelecer mais ou menos uma data, para a gente fazer um escrutínio, uma análise da atuação da Raquel Dodge. Eu acho que seria realmente muito bom. A gente já está observando de perto, né, mas eu acho que daqui para... Já estamos quase praticamente no final no meados de novembro, mas é impressionante como o final do ano passa rápido. Mas assim, eu acho que a gente podia estabelecer até o final de novembro, digamos assim, uma espécie de observação, né, um pacto de observação da Raquel Dodge, para a gente logo no primeiro programa de dezembro fazer uma análise, para ver, afinal, a Raquel Dodge veio a quê?